Nós, cristãos, vivemos uma séria crise de identidade, porque por algum momento nós acreditamos que aquilo que se dá na vida cristã possa ser tratado de maneira simplista. Seria muito importante que os cristãos entendessem que a doutrina cristã, ela não é um pedigree para que determinadas igrejas ou determinadas tradições possam se afirmar. E a gente tem um problema, inclusive, dentro do ambiente reformado, irmãos que usam o título de reformados como se fosse exatamente isso. Isso realmente nos leva a ter muitos problemas, até acerca da compreensão de qual é a intenção daquilo que se afirma por uma igreja reformada. Mas, enfim, é muito importante que a gente entenda que, por outro lado, existem alguns irmãos que apresentam coisas nas redes sociais que me deixam preocupados. Um dia desse eu assisti um vídeo onde um irmão falava sobre a doutrina da justificação, como apresentando essa que é uma doutrina que determina, que se autodetermina como o decreto legal de Deus a nosso respeito. E o que ele significa? Por aquilo que meu filho fez, esses aqui estão justificados. Eles já não devem mais nada. Amém? Essa seria, assim, de maneira muito simples, um resumo do que significa a doutrina da justificação. Esses estão justificados, esses são justos, não por aquilo que eles são, não por aquilo que eles carregam, mas por aquilo que meu filho fez. Então a conclusão desse irmão, inclusive na rede social, era que, então, por conta disso, então, cristão não precisaria mesmo se preocupar, porque, afinal de contas, o cristianismo não está baseado em fazer ou não fazer coisas. Então, não existe essa necessidade de coisas a serem vividas, cumpridas. Só que aí nós temos um sério problema. Isso é um evangelho manco. Isso é um evangelho doente. E como é comum no ambiente reformado, crer-se que salvo uma vez, salvo para sempre, isso é uma outra questão muito mal compreendida, né? Eu acredito que vou tentar, inclusive, abordar isso de uma maneira mais clara, mais objetiva hoje. Isso também segue justamente pessoas que compreendem muito mal isso, porque abarca a doutrina da justificação. A grande questão, meu irmão, é que a justificação é um primeiro passo. É aquilo que se dá instantaneamente na vida do cristão, arrancando a culpa que lhe é inerente. A culpa que lhe é essencial. A condenação que lhe seria inevitável. Porém, por meio da doutrina da justificação, nós compreendemos que por meio daquilo que Jesus fez, não há nada mais que eu possa fazer para ser salvo. A igreja compreende? É essencial, é extremamente importante que nós entendamos exatamente isso. A doutrina da justificação é o decreto legal de Deus. Havia uma condenação contra mim e agora Deus, por intermédio daquilo que Jesus fez, me considera justo. Não por nada que eu fiz ou por nada que eu possa fazer. Porém, isso não significa que não haja um tipo de vida que eu deveria viver. Há um tipo de pessoa que eu devo me tornar. Há um tipo de homem, um tipo de mulher que precisa ser o resultado prático daquilo que Jesus fez. Isso que eu serei é o fruto do seu sacrifício, é o fruto desse decreto legal. Esse decreto não me é dado como se agora eu tivesse um tipo de liberdade que me arranca da vida nova. Não, a vida nova
O estado de recriado, o estado de refeito, como o pastor Rodrigo gosta de falar, nós não somos, como é que ele fala? Me ajuda aí, bicho. Nós não somos reaproveitados. Não existe uma reciclagem. Amém? Isso que você é jogado fora, de fato, e você é totalmente refeito. Deus não vai reaproveitar nada. Então a mística que se tem mais comumente no ambiente pentecostal, onde, por exemplo, é claro que isso não é de ordem geral, que a pessoa era espírita lá, né? Isso é uma distorção do pentecostalismo clássico, inclusive. O cara era espírita. Aí quando ele vem para a igreja, aquilo que ele exercia no centro espírita vai ser um dom aqui. Não, o que é do diabo, meu irmão, é do diabo. E nos próximos meses nós vamos tratar sobre dons espirituais, amém? Então já vai segurando a onda aí, já vai mastigando essas daí. Aquilo que você traz de lá não é nenhuma capacidade aqui. E vou ser mais claro para você, nem nossas técnicas administrativas, nem nossa filosofia, nem nossa compreensão sobre arte, nada se reaproveita. Amém? Nós somos recriados em Cristo, é o que está descrito lá em Efésios 2. Amém? Esse estado de recriado é a manifestação dessa graça. Nada mais gracioso do que eu não ser quem um dia eu fui. Meu irmão, e se tratando de mim, quem um dia eu fui, não haveria a menor possibilidade dele ser reutilizado. Seria inútil o que eu um dia fui. E é assim que nós precisamos nos perceber. Mortos. O que você faz com o morto? Enterra. Joga fora. Põe dentro de um buraco. Que não tem nenhuma utilidade. E é isso que nós éramos, segundo Efésios 2. O pessimismo de Paulo acerca da nossa condição precisa ser fruto da nossa reflexão. O crente precisa parar e pensar quem eu era e quem eu sou. Amém? Então, essa noite, eu gostaria de trazer uma breve exposição do texto de Tito. Tito 2, do 11 ao 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Pegou, não pegou? Vamos lá. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para renegadas e a impiedade e as paixões mundanas. Vivemos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha o apóstolo Paulo afirmando a deidade de Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Bom, esse texto de Tito é um texto, a princípio, difícil por conta dessa primeira sentença. Mas nós precisamos entender por que Paulo escreve essa carta a Tito. Tito é um cooperador de Paulo, muito jovem, e Paulo é o fundador da cidade de Creta, onde está Tito ao receber essa carta. E a intenção de Paulo, ao escrever essa carta, uma carta bem objetiva, que tem como propósito dar instruções a Tito para que ele pudesse cumprir com aqueles aspectos da instrução ao povo que não pudera ser dado, não por negligência, mas por falta de tempo. Então, Tito é instruído a dar continuidade àquilo que Paulo, a princípio, começaram ali na cidade de Creta. E as primeiras instruções que são dadas a Tito
são o estabelecimento de um presbitério. Então, Paulo dá instruções a Tito para que ele levante homens de conduta irrepreensível. Ele pede a Tito para que homens de caráter, homens que sejam de fato bíblicos, homens que possam ser, assim como ele, uma referência para que a igreja os tenha como modelo. Na sequência, Paulo pede a Tito para que ele também instrua aos jovens, aos idosos, acerca da vida em família. Porque Paulo tinha essa clareza de que uma família forte, bem instruída no que é o Evangelho, certamente daria origem a uma igreja saudável, forte, madura, coisas que são muito pouco administradas hoje no contexto mais geral da igreja. Pensa-se numa igreja capaz de arregimentar e acredita-se que a igreja será uma igreja saudável se ela simplesmente tiver um número de novos convertidos. Uma igreja formada por novos convertidos é uma maravilha porque nós estamos vendo o poder da graça se multiplicando a pessoas que não conhecem o Evangelho. Mas se as famílias que compõem já a igreja não forem famílias de pais, mães, homens mais velhos, mulheres mais velhas e jovens que compreendem a dinâmica da vida cristã, nós teremos um sério problema. Quem tem um berçário, apesar dos novos que estão chegando, os que já estão não caminharam, não amadureceram. Então, vamos pensar sobre o contexto da igreja agora, hoje, de maneira mais geral. Observa-se nos movimentos de crescimento da igreja, não, precisamos de estratégia para arregimentar, para gerar número. Não, essa é uma estratégia furada. Ela é pecaminosa, ela quer holofotes, ela quer atenção, ela quer evidência. Não, o primeiro pensamento da igreja é o que a minha família, eu como homem e mulher cristã, o que a minha família representa para o reino de Deus. O que a minha postura como homem cristão, como mulher cristã, como jovem cristão, como idoso. Como idoso, eu sou um problema para a igreja? Tipo assim, não cresci, não amadureci, estou há 40 anos servindo a Deus, mas sou um menino na fé. Não sei me portar, falo demais, sou extremamente ofensivo, desrespeitoso, uma crítica sempre ácida. Sou um jovem, não tenho limites, eu faço o que eu quero. Afinal de contas, eu quero me dar o desfrute das delinquências típicas da idade. Um marido que não sabe se portar, que não sabe cuidar da esposa, que não cuida da família. Uma esposa que é uma megerona. Então Paulo está tratando essas coisas porque ele não enxerga um crescimento da igreja a qualquer custo. Amém? Ele quer uma igreja saudável, uma igreja madura, uma igreja não numerosa, mas uma igreja consciente da sua missão. Essas são as instruções dadas a Tito. E ele pede a Tito, acima de tudo, que ele defenda a igreja dos judaizantes. Amém, igreja? Assim como em Gálatas, Paulo está aqui pedindo a Tito que defenda a igreja daqueles que sorrateiramente agem de maneira maliciosa para solaparem, para destruírem o verdadeiro evangelho. E vamos compreender algo. É muito comum hoje, de ordem geral, homens quererem trazer para a igreja práticas do judaísmo, filosofias estranhas, pensamentos desconexos do evangelho. Foi assim no passado e é assim hoje também. Então, para a maioria das pessoas, é estranho um pastor protestante ler o credo apostólico. Mas não é estranho o cara vir aqui tocar um berrante, um chofar. Coisa que eu não vejo Paulo, Pedro, nenhum dos apóstolos fazendo. Ou sei lá, ele vem aqui, pega um pano, fala que esse pano vai te abençoar. Vai lá e coloca no seu comércio uma toalhinha. Não, o nome disso é paganismo, isso é pecado, isso é feitiçaria. No que está baseado a
a fé do cristão. Não é que meu negócio vai prosperar se eu levar uma toalhinha. Não, é que se eu obedecer os princípios do reino de Deus, Ele é Pai o suficiente para olhar por mim. Ele cuida dos meus negócios, porque os meus negócios não é para que eu enriqueça, é para que o seu nome seja glorificado. Não é uma moeda de troca. Deus não se compra. Você pode dar 1 milhão para Deus, mas não significa necessariamente que Ele vai te dar outro 1 milhão. Sabe por quê? Porque os 2 milhões é dele. Amém? Então essa matemática não é a matemática do reino de Deus. Ele é Deus provedor, que zela, que cuida, e Ele vai fazer na medida daquilo que Ele julga justo. Amém? Enfim, mas esse tipo de coisa era assim no passado e é assim hoje também. E Paulo está ali pedindo a Tito, para que Tito proteja a igreja, para que aquilo que a igreja receba seja puro, seja verdadeiro. Amém? Vamos para o primeiro versículo. A graça de Deus que se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esse é o aspecto central desse primeiro versículo. Quando nós tratamos aqui daquilo que se manifestou, daquilo que se revelou, Paulo está falando acerca da experiência humana de Jesus, desse que se revela no tempo e no espaço como homem, coisa que para a maioria dos cristãos não parece ser o suficiente. O fato de Deus ter se revelado a partir da pessoa de Jesus não parece grande coisa para um grupo determinado de cristãos. O fato de Deus ter se tornado homem e ter morrido numa cruz não é necessariamente fruto de uma reflexão, alvo de uma reflexão de um determinado grupo de cristãos. A iluminação que Jesus traz em meio às trevas, que naquele momento se encontrava, e que rompeu a barreira do tempo, criando um mundo antes e depois dele, naquele tempo, não era necessariamente fruto da reflexão de muitos cristãos, como também não é hoje. Então é algo que nós precisamos parar para pensar. Deus manifesta a sua graça colocando a porta da salvação aberta diante de todos os homens, proclamando que há salvação em Cristo, convidando-nos a entrar no seu reino. Esse é um grande holofote nos apontando para a entrada no reino de Deus. Ele é esse farol nos indicando o caminho. E para um grupo determinado de cristãos, que são cristãos há muito tempo, pense só, hoje é noite de ceia, e eu chamo você a fazer essa reflexão. O quanto saber que Deus se tornou homem, e que o fruto do que Ele viveu, o fruto do que Ele ensinou, e o fruto da sua morte, gerou na sua vida. É surpreendente, igreja, cristãos que não entenderam a perspectiva da iluminação. E não compreendem, que não conseguem ver em suas mentes uma mudança. Ou que não experimentaram essa experiência da mudança. Não estou falando de questões de ordem meramente comportamental. É uma mudança de como você enxerga a realidade, de como você se enxerga, de como você enxerga o próximo, de como você percebe o outro, de como você se percebe. Do quanto você percebe o quanto você estava em trevas e do quanto agora você percebe que agora você não está mais sendo alvo dela, você não está sendo mais engolido dela. Do quanto agora você já não é mais um morto-vivo, um zumbi, agora você é um ser que é habitado pela vida, pela esperança, pela verdade, algo que o mundo não tem, algo que o mundo não recebeu, algo que o mundo não conhece. Nós nos tornamos uma geração vazia dessa compreensão. E por isso nós adequamos o que nós erroneamente chamamos de fé, porque fé é isso. Fé é a certeza disso que eu não estou vendo, mas que eu tenho certeza que me habita. Essa transformação profunda, esse estado de luz, que tudo em torno de mim fique iluminado, que tudo em torno de mim é lambido por essa luz. De tal forma que eu não me percebo em trevas.
De tal maneira que as trevas foram dissipadas como um sol que nasce às 5 da manhã. Agora, horário de verão não tem, né? Agora demora mais um pouco. É a impressão que a gente tem. Sabe, quem já viu um pôr do sol no mar? Tudo escuro. Daqui a pouco desponta uma luz que não pode ser contida. Ela não pode ser parada. Como é glorioso aquilo. Simplesmente as trevas não resistem. Mas poucos de nós lutamos, nos empenhamos para entender a dimensão disso. De Jesus entrando na vida, de Jesus dissipando a minha confusão, o meu dilema. Não, algumas pessoas entram na dimensão da fé e parece que ela só nutre dilemas. A compreensão da verdade deveria dissolver em nós os dilemas, a dúvida. Não, agora eu sirvo o Criador, o Deus poderoso, aquele que ordena, demanda todas as coisas. Eu agora tenho respostas, agora tem sentido, agora tem verdade, agora tem luz. Mas a maioria de nós passamos anos alimentados por coisas que não passam por isso. Por coisas distantes dessa conclusão que Paulo tão sabiamente pede para que Tito traga à igreja. Para que eles tenham plena consciência do que de fato se deu na vida deles. Para que eles não se percam com a ladainha judaizante, gnóstica, helênica. Para que a religiosidade não destrua a edificação tão plena do Evangelho na vida deles. E esse, igreja, deveria ser o nosso empenho. Não como se isso fosse escrito para Tito apenas. Não como se aqui fosse escrito para pastores apenas. Não, isso é escrito para mim, independente de eu ser pastor. A demanda que Paulo dá a Tito para escolher homens de caráter irrepreensível para compor o governo da igreja, não é uma demanda para eles que serão os que estabelecerão governo sobre a igreja. É que no mínimo o homem de Deus tem que ter aquilo. Se ele não tem nem aquilo, então não serve para nada. Ele não entendeu essa luz sobre ele. Se aqueles idosos, se aqueles jovens não entendem essa demanda, então essa obra não se deu dentro deles. Não, o Evangelho não é para você ter sorte. O Evangelho é para que essa obra se manifeste. Que pela loucura da pregação essas coisas se deem. Não, o Evangelho não é um diazepam. O Evangelho é a verdade. Eu deveria estar cheio de felicidade e de alegria, porque eu não estou conectado à Matrix. Eu não estou vivendo uma ilusão. Eu estou desperto, eu estou aceso, eu compreendo, eu vejo, eu enxergo, eu discerno. Eu fui tomado por uma possibilidade que o mundo não. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas, vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente. Como eu falei a princípio, alguns cristãos acreditam que os aspectos que demandam o que acontece com o ser humano e que doutrinariamente nós discernimos, a princípio pela justificação, que, como eu falei a princípio, é esse decreto legal de Deus a nosso respeito, que isso seria o suficiente para determinar aquilo que define a salvação. Amém? Não, pronto, você está justificado. A grande questão é que um filho de Deus, ele não está satisfeito em simplesmente saber que agora ele não vive limitado sobre um conjunto de regras. Não é isso que Paulo enxerga. Não foi isso que Jesus ensinou.
Não é isso que determina o evangelho, como se ele pudesse ser determinado por uma única doutrina. Há um tipo de vida, como é sugerido aqui, pode ser que na tradução de alguns esteja um pouco diferente. Pode ser que na sua tradução, como a outra que eu tenho aqui, esteja mais ou menos assim: renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. É a demanda agora do qual se depara aquele que se percebeu, alvo disso que ele percebeu, de que essa luz que entra, de que essa verdade que se revelou, disso que se manifestou agora, lhe leva a se deparar com o fato de ter que abrir mão de algumas coisas. Sabe o que é mais surpreendente nesse que é tomado por esse estado de iluminação, daquele que percebeu isso que se manifestou diante dos olhos dele? Se ele precisar arrancar um braço, ele arranca. Se ele precisar furar um olho, ele fura. Se isso for arrancar ele desse estado, da percepção disso que se revelou diante dele. E ele interpreta isso sem nenhum medo. Eu conversava aqui ontem, na aula do curso de teologia básico, isso que se dá na mente, essa consciência que o ser humano tem, acerca do que ele é diante de Deus, tanto da sua pecaminosidade, quanto daquilo que Deus é, meu irmão, é o que pode nos trazer autoconhecimento. Nenhuma outra coisa pode. Nada pode nos trazer uma percepção clara acerca da minha identidade, senão a conclusão de que eu sou um pecador e de que eu fui alvo da graça de Deus, de que eu sou um ser, uma criatura incrível, mas completamente dispensável se observando a minha pecaminosidade. Que o ser humano não carrega em si nenhum valor, a não ser a partir do momento que essa graça é revelada a ele. Amém, pastor, mas como é que faz com o texto que diz que o valor de uma alma? Pois é, meu irmão, o valor de uma alma é valorosa porque a graça não é barata. Ela é de graça, mas ela não é barata. Sabe por quê? Porque ela custou para se manifestar na nossa vida, para ser esse estado de manifestação da graça de Deus a partir da pessoa de Jesus, porque ele morreu. Deus morreu. Será que você... Pare para pensar, hoje é noite de ceia, Jesus, Deus revelado aos homens, morreu por você, e para muitos de nós, isso não é o suficiente. O desemprego, a doença, a dor de cotovelo, seja lá o que for, se torna maior. Ele não consegue olhar para isso e entender que todas as outras coisas são banais diante disso que se revelou diante dele. Mas o dilema dele não é porque ele não consegue entender essa graça, é porque ele quer transformar essa graça num amuleto. E além dele, quer fazer por merecer. Ele acredita que pode pagar quando ele leva uma vida santa. E ele não compreende que até a vida santa que ele é levado a viver é fruto de algo que ele não pode fazer sozinho. É uma graça capacitadora. É uma bênção de Deus. Amar a santidade. Sentir no outro irmão, conhecendo a vida dele, que está exposta à luz do Evangelho, que ele luta contra o pecado, que essa manifestação da graça de Deus a partir de Jesus Cristo ilumina esse irmão, e quando eu percebo as falhas nele, ele chora, tem misericórdia de mim, porque eu pequei, me ajuda. É glorioso, meu irmão. Não é porque ele é perfeito, é porque ele entende que a única coisa capaz de arrancar ele daquele estado é isso que se deu diante dos olhos dele. Essa verdade carregada de esperança e de verdade. Que não é mais matar um bode, que não é mais acender uma vela, que não é mais apresentar alto flagelo. Nunca foi, inclusive. Porque até aquilo que se manifestou no judaísmo era esperança no Messias. Era a fé de que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Isso se deu diante da cidade de Creta. E Paulo aqui recomenda a Tito que esses homens, essas mulheres, esses líderes não se esquecessem
de que, embora a graça tenha se revelado a eles, eles precisavam viver uma vida renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Ele também pede para que esses irmãos aguardem pela verdadeira esperança, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que texto glorioso, que texto objetivo. Jesus é Deus, meu irmão. Ele andou nesse chão. Você para pensar, tipo assim, caramba, Deus andou aqui. Às vezes eu paro para pensar sobre essas coisas. Nós tratamos na última terça-feira de reunião discipulado geral sobre a disciplina espiritual da contemplação. Meu irmão, uma mente que não para pensar sobre a grandeza de Deus pisando no chão como você. De coisas bobas, talvez, de Deus indo ao banheiro. Às vezes eu penso sobre essas coisas, sabia? Cara, Deus se expôs a esse tipo de coisa. Deus nu. Já parou para pensar nisso? Deus nu. Na mão de Maria, uma menina inexperiente. Deus cagado. Já parou para pensar nisso? Deus está cagado. Na mão de Maria. Deus se expondo a esse estado de fragilidade. Já parou para pensar? Maria deixa Jesus cair, ele pá, Deus bateu a cabeça no chão, criou um galo. Maria dando palmadas em Jesus. Como Maria é uma mulher que realmente merece a nossa admiração, meus irmãos. Não a adoração, mas essa mulher foi realmente incrível. Como José foi um homem incrível, ensinando Deus a ser homem. Já parou para pensar nisso? Mas são coisas que não passam pela nossa cabeça. Deus viveu o que você viveu. Ele sentiu o cheiro que você sentiu. E ele sentiu as dores que você sentiu. Mas diferente de nós, ele, como plenamente homem, não se limitou às suas dores, não se tornou refém da circunstância, não se tornou refém de um coração resmungão, de um coração vazio de gratidão. Não, muito pelo contrário, ele nos revelou que é possível ter um coração reto, apesar da dor. Um coração santo, apesar da humilhação. Um coração justo, apesar da perda. Um coração que não chegou lá, no dia da crucificação dele, e falou para o ladrão na cruz: caramba, velho, tu tem razão, meu pai também me descia o sarrafo. Eu sou traumatizado. Não teve isso lá não, cara. Não tinha um traumatizado na cruz. Tinha alguém livre, tão livre, que pôde se entregar à morte, sem medo nenhum. Um homem que tinha tudo para ser o exemplo do trauma, perseguido desde o momento em que nasce. Aliás, até antes de nascer. Tem que fugir para um outro país. Nasce no meio de estrume e feno, no meio de animais. Se quem nasceu no hospital aí? Quem nasceu no hospital? Ninguém nasceu no hospital? Pois é, Deus não nasceu no hospital. Ele nasceu no ambiente mais insalubre para um parto. Correndo todos os riscos que você nem conhece. Sofreu dores, perdas, que você nem sabe o que é. Isso é Deus vivendo na terra. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós queremos ser tratados como um Deus. Meu salário não saiu esse mês, Deus não me ama. Eu estou com um furúnculo, Deus não me ama. Não é engraçado não, é desesperador. Porque é a prova de que a gente não compreendeu nada. Estou com um calo seco, estou com um bicho de pé, não aguento mais. Meu marido ruim, quem escolheu seu marido? Você. Minha mulher é uma megera, quem escolheu? Você. Meu emprego é ruim, quem escolheu? Você. Ué, minha culpa, minha máxima culpa, sua escolha.
Não, mas ele não fez escolhas. A vontade dele não estava em questão. Pai, que seja feita a tua vontade. E tudo que Paulo queria era que a igreja em Creta fosse ensinada acerca dessas coisas. Porém, não sem antes crer que ele vai voltar. Não sem crer que da mesma maneira que ele se manifestou uma vez, ele há de se manifestar uma segunda vez. Meus irmãos, que tempos mais vazios de cristianismo genuíno. Porque as pessoas não vêm mais para a igreja com a esperança da conclusão de todas as coisas. No primeiro século não existia um crente que vinha na igreja para Deus me dar emprego. Na igreja do primeiro século não tinha um cristão que vinha, Deus, me dá um namorado. Não. Sabe para que eles iam? Para morrer. Eles tinham a certeza que a partir do momento que eles participassem da primeira reunião da igreja, eles eram os próximos a serem devorados por leões. Eles eram os próximos a serem rasgados ao meio. E eles iam falando assim, deixa que eu quero ir na frente, porque eu quero ter um encontro vitorioso, vivendo a vida que ele viveu e morrendo a morte que ele morreu. Porque um filho de Deus se revela na história morrendo. Porque nós somos como cordeiros mudos levados ao matedouro por nome dele. Isso é um filho de Deus. Isso é um discípulo de Jesus. Não é um sadomasoquista. É alguém que, diante de tal manifestação, a mente se acendeu. E ele vive aqui uma vida vazia daquilo que se possa dizer minha vontade, meu desejo, meu querer, meus sonhos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui hoje. Eu espero que Deus esmague os seus sonhos, se eles levam você para o pecado. Eu espero que Deus destrua suas expectativas, se elas arrancam você desse estado de iluminação. E essa é a minha maior declaração de amor pela sua vida. E essa é a declaração de amor de Paulo pela igreja em Creta. Que eles compreendam a dimensão daquilo que está descrito aqui no versículo 13. Aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando você espera isso, hein? Às vezes, eu estou em casa com a Tati, e aí, às vezes, eu venho para cá atender uma pessoa, quando ela não está comigo, aí quando eu volto para lá, está na cozinha, aí quando eu chego, o que foi? Ela está chorando. Aí ela começa a dar uma descrição do porquê ela estava chorando. Estou chorando aqui, pensando como seria se Jesus voltasse agora. Aí eu fico pensando assim, Deus, eu queria tanto essa sensibilidade da minha esposa, porque isso, a partir dela, acontece mais vezes do que comigo. Como a gente precisa parar para pensar sobre isso, do quanto nosso coração está firmado nisso. A gente está tão pensando no que a gente quer, né? Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa pensar no que você quer tão frequentemente. Sabe por quê? Porque tem coisas que, por mais que você queira, se Deus não quiser, não vai rolar. Já parou para pensar nisso? Então para de viver em função do que você quer e se volta plenamente para o que Ele quer. Já parou para pensar que seria mais prático, menos dolorido? Muitos dos nossos sofrimentos é porque a gente quer demais. A gente quer amar do nosso jeito e amar o que a gente quer. A gente quer viver do jeito que eu gostaria. E isso nos traz profundo sofrimento. Porque, no fim das contas, nós estamos brigando com Deus. E Paulo sabe que essa igreja, pela influência do que eles recebiam, eles poderiam estar condicionados a esses desejos serem despontados no coração deles se eles não tivessem cheios dessa esperança, dessa expectativa santa, nesse evento que define a nossa fé.
o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de obras. Quero que você entenda que lá no primeiro versículo, quando é dito, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, isso aqui não está afirmando nenhuma perspectiva universalista, como se Deus tivesse o propósito de salvar toda a humanidade. Amém? Porém, o que está sendo citado aqui, como ele cita antes, idosos, jovens, mulheres, ele cita aqui também escravos. Então, quando ele dita aqui todos os homens, ele está querendo dizer toda classe de pessoas, inclusive idosos, inclusive escravos. E nós precisamos sempre nos lembrar que Deus tem um povo específico para si, fruto da sua escolha soberana, fruto da sua eleição, fruto da sua soberania. E resta saber, igreja, se eu de fato carrego em mim aquilo que me denuncia como parte desse povo. Como eu disse a princípio, a graça, igreja, não é o que se tenta insinuar nos dias de hoje. Não, a graça não é algo que Deus nos deu para que eu possa viver uma vida desconectada daquilo que deveria ser o DNA de Deus em mim. Não. A graça de Deus não é uma permissão para pecar. A graça de Deus não é uma permissão para afrontá-lo. A graça sou eu, como condenado, não recebendo a minha justa pena. Isso é a graça. A graça sou eu, sabendo exatamente quem eu sou e o que eu sou, recebendo da parte de Deus algo que não se pode comprar. Sou eu sendo capacitado a ser exatamente aquilo que eu gostaria, que Ele um dia projetou para que eu fosse. A graça sou eu poder fazer boas obras sem tentar usar isso para comprar o coração de Deus. A graça sou eu poder não executar obras de justiça e misericórdia, acreditando que eu não tenho nenhum mérito. A graça é Jesus sendo formado em mim e não criando um Jesus para mim. Um Jesus que em dado momento é justamente a antítese do que as Escrituras dizem a respeito dele. Um filho de Deus não está satisfeito por ter descoberto um evangelho que pode ser extremamente o que ele sempre foi. Que no evangelho ele pode ser o que ele sempre foi. Porque é isso que se tenta vender por aí. Não, eu estou apaixonado por uma determinada igreja. Por quê? Porque lá eles não falam, lá não se prega a religião. Espera aí, meu irmão. Mas quem diz que alguém está pregando religião? Você já tem a sua. Você está expressando isso aí. E sabe o que a sua religião comunica? Que você tem um Deus fruto da sua idolatria, fruto das suas filosofias, fruto do seu projeto particular de sobrevivência. E agora você quer, no contexto do evangelho, alguém que encontre com você, que entre em acordo com você. Mas esse tipo de coisa só apresenta o significado mais primordial da condenação que a religião criada por mim pode significar. Porque a religião criada por mim, entendendo que a palavra religião é o homem religado a Deus, não por aquilo, esse deveria ser o significado primordial. A gente é que deu um outro sentido. Para nós, religião é só um comportamento humano. Mas ela deveria ser
a ligação entre Deus e o homem, não baseado no que o homem faz, mas baseado no que Deus fez. Mas isso hoje tem um outro nome, graças a Deus. Isso já não é realmente religião, isso é cristianismo. Mas nós transformamos o significado dessa palavra como se religião fosse algo que eu pudesse fazer de mim mesmo para conseguir reatar a minha relação com Deus. Só que você não tem essa capacidade. Nada do que você fizer, meu irmão, vai fazer com que Deus lhe ame mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você entra no seu quarto e ora 8 horas por dia, Deus não vai ficar admirado com isso. Deus não vai te dar uma divisa por isso, Ele não vai te dar algumas moedas por isso, Ele não vai te dar um troféu por isso. Se você faz 30 dias de jejum ininterrupto, você não vai chamar a atenção de Deus por conta disso. Você não vai ser mais legal. Pô, que cara gente boa, tá vendo aí, o cara está se esforçando. Não há nada que você possa fazer para que Deus lhe ame mais. Olha que joia. Vou até além. Perigoso, inclusive, falar isso, mas eu preciso falar a verdade. Paulo está se despedindo dos presbíteros em Éfeso. Ele faz uma declaração. O sangue de vocês não está mais sobre mim. Eu estou livre desse peso, porque eu preguei para vocês toda a verdade. E é isso que eu pretendo fazer com que a igreja compreenda. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Não há como seu pecado tornar você menos amado por Deus. Isso não vai diminuir o efeito da graça sobre a sua vida. Você sabia disso? Não é glorioso saber disso? Mas como é perigoso a gente não entender a demanda aqui do versículo 12. Não é porque eu sei que agora o poder do pecado foi anulado que eu vou viver uma vida de pecado. Não, agora eu vivo uma vida santa porque é isso que eu sou. Esse é o efeito da graça, esse é o efeito da nova vida, esse é o efeito de ser uma nova criatura. Não levo uma vida santa para pagar alguma coisa para Deus ou para tentar comprar minha salvação. Não, eu sou o que sou porque Ele fez algo em mim que me impede de não observar de maneira grata a grandiosidade dessa obra. Não tem como eu viver de uma outra maneira. A obediência à lei, meu irmão, não é uma paga. É gratidão, é reconhecer, é saber, é compreender, é amar a Deus. Porque você não pode retribuir o que foi feito por você. Não é glorioso saber que eu recebi algo que eu não merecia, mas é tão grandioso, tão poderoso, que até mesmo os meus pecados não podem me arrancar, não podem quebrar o poder dessa obra. Não, isso não quer dizer que eu vou transformar isso numa muleta e viver a minha vida como eu quero. Não, essa consciência, e é sempre ao que Deus nos leva, por intermédio dessa mesma graça, por essa consciência gerada pela própria ação do Espírito Santo, eu vivo uma vida que honra a Deus. Eu vivo uma vida que eu sou capaz de perder uma mão, para não perder a dimensão do significado dessas coisas. Eu sou capaz de perder um olho para não perder o significado dessas coisas. Estou terminando, meus irmãos. Na verdade, essas pessoas compreenderam, e era isso que Paulo queria que a igreja em Creta compreendesse, levantando homens de índole inquestionável, levantando famílias que de fato tenham como plataforma um evangelho puro, santo, sem a influência da cultura helênica, sem a influência dos judaizantes, sem a influência da filosofia, sem a influência de uma religião que já tinha cumprido o seu papel. Pode ser, meu irmão, que aquilo que você aprendeu lá atrás, sabe, nos primeiros dias, nos primeiros anos da fé, precisem ser reavaliados e reanalisados, porque foram importantes naquele tempo. Agora você precisa avançar. Assim como o judaísmo lá atrás cumpriu o seu papel, pode ser aquilo que você aprendeu lá atrás, foi uma ferramenta que Deus usou para que você pudesse alcançar hoje maturidade, não viver a vida inteira como menino na fé.
Não, preste bem atenção. Isso que você recebeu acendeu o seu entendimento, a sua compreensão, mudou a sua mente, mudou sua estrutura interna. E é uma coisa que eu não consigo compreender, igreja. Não é porque eu alcancei alguma coisa. É porque eu entendo o que aconteceu aqui dentro. Eu entendi que desde o momento que aconteceu alguma coisa aqui dentro, eu não podia mais ser o mesmo. Porque como o pastor Rodrigo fala, eu não fui reaproveitado. Vou te falar uma coisa, já falei outras vezes, Deus odeia o que você é. Deus odeia o que você é, o que você se tornou por conta do pecado. Foi por isso que o filho dele morreu. Mas para que você não recebesse essa ira sobre você, porque você não suportaria, ele jogou tudo sobre o filho dele. Mas isso que você é, ele não quer do jeito que é. Ele nos quer a semelhança do filho dele. Porque isso que você é uma ofensa a ele. Porque ele não criou para nós sermos o que nós somos. Ele nos criou para nós sermos como o filho dele é. Para sermos filhos de fato. Não, Deus não nos criou para sermos corruptos, prostitutos, feiticeiros, avarentos. Não, Deus não nos criou para isso. Depressivos, maníacos, taxados de doentes. Não, Deus não nos criou para isso. Mas para isso eu preciso afirmar ou não que o que está escrito aqui é o suficiente para tratar minha alma e me transformar exatamente no que ele fez. Que a obra do filho dele, essa graça capacitadora, que é fruto do seu sangue derramado no cruz, cumpriu o seu papel. Isso não quer dizer que eu não vou ter problemas, não, isso quer dizer que eu comprei uma treta com o inferno. Eu comprei uma treta com o mundo, porque um homem e uma mulher compromissado com o evangelho, meu irmão, comprou uma treta com o mundo, comprou uma treta com o inferno. Sabe por quê? Porque você vive num mundo compromissado com a mentira. Homens e mulheres compromissados com a verdade estão em guerra contra o mundo compromissado com a mentira. E sabe como você vai ser curado das moléstias que você carrega na alma? Entrando para brigar. Não estou falando, não. É contra principados e potestades. Não é um ringue. Mas ela começa aí dentro, com a sua consciência, acreditando que talvez o evangelho seja um diazepam. Que ele não vai permitir que esse conflito com o mundo não gere as perturbações que precisa gerar. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos ser afligidos. Nós precisamos ser confrontados. Sabe, pastor Rodrigo também falou uma outra coisa aqui interessante da última vez que ele ministrou. Que quando Jesus fala que no mundo teremos aflições, nós acreditamos que essas aflições é necessariamente um martírio. Ou de repente uma enfermidade. Ou sei lá, necessidades extremas. Não, meu irmão. A mera pressão do mundo. Sabe, as coisas que são ditas sobre o tipo de profissional que você tem que ser. O tipo de acadêmico que você tem que ser. O tipo de homem, de mulher que você tem que ser. Sabe, o mundo vai impondo os seus padrões. E a gente vai se sentindo opresso por essas coisas. Ele vai engolindo a nossa liberdade. Ele vai dizendo o que você tem que ter, o que você tem que consumir, o tipo de vida que você tem que ter, ao ponto de que ninguém pode escolher ter menos. Já parou para pensar? O mundo sempre obriga você a desejar mais, a querer mais. Mas onde é que isso está dizendo que isso é uma regra? E se eu decidir ter menos? Então quer dizer que eu sou acomodado porque eu decidi ter menos? Não. Eu quero ter uma vida simples, o que não significa uma vida fácil. Vai num campo e vê um homem trabalhando, é uma vida simples. Mas vai lá de só a só acompanhar a vida dele no cabo de uma enxada. Não, tem gente que acha que vida simples é uma vida cômoda. Não existe vida cômoda. Nem para aquele que rouba. Mas enfim, igreja. O que Tito está trazendo à igreja em Creta, o que Paulo está trazendo para Tito, para a igreja em Creta, é que essa igreja compreenda a dimensão daquilo que deve ser a plataforma daquela igreja. E hoje eu peço a você que você avalie aquilo que deveria ser a sua plataforma. O cristianismo, se nós pudéssemos resumir o evangelho a isso que Paulo traz a Tito, nós já teríamos uma boa compreensão do que é o evangelho. Vamos para o último versículo, versículo 15.
Dize essas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Eu faço dessas palavras as palavras dos pastores dessa casa. Então quero comunicar a vocês que nesse púlpito não haverá nunca algo diferente do que vocês têm ouvido nos últimos meses. Nunca haverá nesse púlpito alguém que possa apresentar uma graça barata. Dietrich Bonhoeffer é o autor dessa célebre frase. Um homem que, surpreendentemente, participou de um atentado contra Hitler. Um homem incrível. E o que ele escreve sobre essa máxima de que a graça é de graça, mas não é barata, precisa marcar essa geração. De que o fruto daquilo que sai de um púlpito não é a busca na Bíblia daquilo que vai dirimir o peso do pecado, abrandar o peso daquilo que é o verdadeiro testemunho desse mesmo povo separado por Deus. Um povo que tem clareza, consciência da tamanha obra que foi oferecida a eles, mas acima de tudo, o fato deles serem esse povo. Um povo que é descrito aqui como povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Não, meu irmão, nós não fazemos o que nós temos feito nas últimas semanas. Ir lá, levar um kit para uma criança, porque a gente está fazendo isso para ser salvo. Não, porque isso é o que um salvo faz. É assim que a gente precisa interpretar. Por que essas coisas são feitas? Porque é que o salvo foi salvo só porque ele foi salvo do inferno? Não, porque ele foi salvo para isso. Ele foi salvo para que os homens olhem para suas obras e digam, glória a Deus. Para aquelas crianças daqui a 10 anos se lembrem, Deus fez algo por mim. Não, não foi o Marcelo. Não foi cada um de vocês. Eu sei que muitos irmãos aqui colaboraram. Não, mas foi Deus através de vocês. Deus através da igreja. Deus através de nós. Esse povo zeloso. Esse povo rico em boas obras. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações, compartilhe, deixe o seu like e deixe aí também o seu comentário.